Amém, queridos? Quantos precisam ouvir a voz de Deus essa noite? Diga aleluia. Vamos ficar de pé todos agora, vamos começar a orar. Feche seus olhos nesse momento. Comece a apresentar a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Comece a clamar ao Senhor, comece a pedir pela presença de Deus. Comece a clamar, comece a orar, comece a dizer: Senhor, preciso que o Senhor fale comigo essa noite. Preciso que a Tua presença me envolva, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia venha sobre mim. Deus, que a Tua suave mão esteja sobre a minha vida, a me guardar, a me proteger, a me conduzir. Em nome de Jesus, eu preciso que a Tua voz seja audível ao meu coração essa noite. Em nome de Jesus, fala comigo, ó Deus. Eu preciso que o Senhor ministre ao meu coração. Eu preciso da Tua presença. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Eu preciso que o Senhor venha de maneira especial sobre a minha vida. Eu preciso que o Senhor venha e unja, meu Pai, com o Teu óleo. Eu preciso que o Senhor venha, meu Pai, ó Deus, derramando da Tua graça sobre mim, da Tua força, da Tua misericórdia. Em nome de Jesus, comece a orar agora, comece a clamar. Comece a colocar a sua vida diante do Senhor nesse momento. Abra os teus lábios agora, comece a declarar, comece a exaltar o nome do Senhor. Comece a dizer: Senhor, eu te glorifico, eu te exalto na minha vida. Senhor, eu preciso que o Senhor, o Teu Espírito, oh Deus, me envolva nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu quero te glorificar, oh Deus, te exaltar, te bendizer em nome de Jesus Cristo. Abre os teus lábios agora, querido, comece a glorificar em nome de Jesus, o nome do Senhor. Oh, rebere canta labaia, suribirianta leharai. Aleluias. Você que está aqui na igreja de olhos fechados ainda, levanta suas mãos aos céus nesse momento. Repita a oração comigo, fala: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nessa noite eu estou diante do Senhor e eu quero declarar que eu preciso e eu quero ser tocado pela Tua presença. Fala comigo, ó Deus, me visita nessa hora, através do louvor, através da palavra. Sê comigo, ó Deus, e me abençoe em nome de Jesus. Vamos aplaudir Ele, vamos louvá-lo em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Boa noite, meus irmãos. Eu já posso sentir a presença de Deus, amém? Você também consegue sentir a presença de Deus neste lugar? Diga aleluias. Nós não abrimos mão da Tua presença, Senhor meu Pai. Todos os dias, Senhor meu Pai, atrai os nossos corações, Senhor meu Pai. Aleluias. Vamos nos derramar na presença de Deus, nos fortalecer na presença dEle. Aleluias. Aleluias. Se conecte com o Senhor nessa noite. Fale: Senhor, eu quero me encher de Ti nessa noite, Senhor.
Gostaria de dar alguns avisos aqui. O bispo de Paula, ele precisou viajar para Goiânia essa semana para prestar assistência pastoral aos irmãos que estão lá em Goiânia. Alguns irmãos estão passando por algumas dificuldades e ele precisou viajar lá para poder prestar assistência aos irmãos que congregam conosco lá em Goiânia, em nome de Jesus Cristo. Mas essa semana, com fé em Deus, já está de volta. Amém? Gostaríamos de dar uma notícia agora, a maioria de nós já sabemos, mas gostaríamos de orar pelos familiares do nosso querido irmão Dr. Clóvis. Já havia alguns dias que ele estava internado por conta de um traumatismo craniano, uma queda que ele sofreu. Era um senhor já de 90 anos de idade. E, infelizmente, nessa madrugada de ontem para hoje, ele veio a falecer. Mas nós sabíamos a luta que ele tinha passado, estava enfrentando já no hospital há alguns dias. E, com certeza, Deus sabe o que faz. E vamos orar para que o Senhor console os nossos corações, porque nós, com certeza, éramos muito amigos dele. E isso também, assim como os familiares também. Feche seus olhos agora, em nome de Jesus Cristo. Levanta suas mãos aos céus. Repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, nesse momento, nós apresentamos as nossas vidas e aos familiares de Dr. Clóvis. Que o Senhor, que o Teu Santo Espírito encontre cada um de nós e que venha a nos consolar nesse momento. É isso que nós queremos pedir, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Filipenses, capítulo 3, por gentileza. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12, a palavra do Senhor diz o seguinte: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13: irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, o que é que eu faço, irmãos? Eu prossigo para onde? Para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos aqui nessa noite têm alvos a serem alcançados no Senhor? Diga aleluia. Tenho certeza que todos nós temos alvos aqui. Seja alvos naturais, alvos na sua área profissional, seja algum alvo espiritual, algum crescimento espiritual, seja algum alvo emocional, no que diz respeito a seus relacionamentos entre marido e mulher, pai e filho. Então, todos nós temos algum alvo em alguma área a ser alcançado. E nessa noite nós vamos aprender aqui, segundo a palavra, e ainda de acordo com o livro de Filipenses, o que nós devemos fazer para alcançar esses alvos em Deus. Para alcançar esses determinados alvos que nós temos tanto prazer e almejamos tanto para que nós possamos alcançar esses alvos, o que é que nós devemos fazer? E aqui no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz, quando ele começa dizendo aqui, ó, não que já tenha alcançado ou que já seja perfeito. Primeira lição que nós tenhamos que aprender com o apóstolo Paulo é que se você, meu irmão, por mais que você tenha experiência em uma área, a partir do momento que você se julgar, que você não precisa mais aprender nada, que você já está perfeito, aí sim vai começar o seu fracasso. Porque por mais que nós venhamos a ter experiência em determinada área, seja ela como pastor, ou como comerciante, ou como médico, ou como enfermeiro, não importa, seu carro já tem mais de 30 anos, né, seu carro, como comerciante. A partir do momento que seu carro se julgar, não, eu já sei tudo, pode ter certeza que ele vai começar a fracassar. Porque o apóstolo Paulo, ele com certeza, sem sombra de dúvida, foi o maior pregador, o maior evangelista que já teve dentro da terra. Um homem que já percorreu o mundo inteiro levando a palavra. E mesmo assim, eles reconheciam a sua imperfeição. O que é que ele dizia? Não que eu já seja o quê? Perfeito. Não que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço. Versículo 13 aqui ele continua. Não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E essa aqui é uma das maiores lições que eu e você nós temos que aprender. Se eu e você nós queremos alcançar aquilo que nós temos projetado como alvo em nossas vidas, nós temos que tomar como exemplo esse texto do apóstolo Paulo.
E ele foi muito feliz aqui quando ele diz, olha, eu tenho um alvo. Qual era o alvo do apóstolo Paulo aqui? Era pregar o evangelho, era levar a mensagem de Deus, era cumprir a missão que Jesus tinha deixado para ele. Então o apóstolo Paulo, ele era um dos maiores evangelistas. Ele tinha a missão de levar a palavra de Deus a todo mundo, a toda a humanidade, seja na Ásia, seja na Europa, não importa onde fosse, sempre que o apóstolo Paulo ia, as pessoas eram impactadas pelo poder de Deus. A palavra do Senhor diz, chega a contar que a sombra de Paulo expulsava os demônios. A palavra do Senhor chega a dizer que o lenço que Paulo se enxugava, quando ele jogava assim, as pessoas pegavam esse lenço e as pessoas eram curadas. Então, Paulo, ele tinha esse poder e esse privilégio de levar a mensagem do Senhor, de levar a mensagem da palavra. Essa era a missão de Paulo. E eu e você, nós temos algumas missões dentro da nossa vida. Nós temos algum alvo a serem alcançados, né? E aquelas pessoas que não têm alvo, essa pessoa sugiro que amadureça, porque uma pessoa que vive na vida e não tem um alvo pré-definido para alcançar, não importa em que área seja, essa pessoa não está vivendo, ela está vegetando. Então a pessoa precisa ter um alvo na mente. Olha, essa semana eu tenho um objetivo de fazer isso, fazer aquilo, alcançar isso, alcançar aquilo, a curto prazo. A médio prazo, eu preciso fazer isso, isso e isso. E a longo prazo eu preciso alcançar isso, isso e isso. Mas para alcançar a longo prazo algo, eu preciso começar agora. Então nós temos que traçar o quê? Os nossos alvos. Aquilo pelo qual nós temos perseguido, nós temos orado em Deus. E o apóstolo Paulo, ele tinha um alvo dele, o quê? Bem definido. Ele sabia o que ele queria. E nós precisamos entender isso, que nós temos que definir os nossos alvos. E para poder, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é isso. Aqui no versículo 13, versículo 13, ele diz o seguinte: mas eu prossigo, ou melhor, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar. Parte B, e mais uma coisa eu faço, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se eu e você nós queremos alcançar nossos alvos, esqueça o seu passado de derrota, irmãos. Esqueça o seu passado de insucesso em determinadas áreas. Teve uma entrevista já citei isso aqui como exemplo, do jogador de futebol Cafu. Se ele fosse Cafu, fosse olhar quando ele começou a carreira de futebol dele, para as peneiras que ele perdeu, ele não seria pentacampeão do mundo. Porque até ele se tornar um jogador profissional, ou melhor, até ele ser aceito em um clube profissional, ele passou por 13 peneiras. Imagine você passar por um time, reprovado, saia. Segundo time, saia. Terceiro, saia. 10º, saia. 12º, saia. No 13º time, foi que ele veio ser aprovado. Agora, imagine a persistência. Se ele fosse olhar para o passado dele de vitória, no primeiro ele já tinha... Ele olhava no segundo, ele, rapaz, eu perdi no primeiro, nem vou perder meu tempo lá no segundo mais. E hoje ele não era pentacampeão do mundo, capitão da seleção. Então nós temos que, se nós queremos ter alvos em Deus, se nós queremos alcançar determinados objetivos em Deus, nós precisamos, primeira coisa, pare de pensar e de olhar para o seu retrovisor, para o seu passado de insucesso. Foi isso que o apóstolo Paulo disse aqui. Ele olha, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Porque o apóstolo Paulo, pense num cara terrível, era ele. Era um cara que perseguia cristão, que matava cristão, que era um péssimo exemplo. Era um fariseu de fariseus, aquele judeu fanático, aquela pessoa que perseguia os homens e mulheres de Deus. Mas quando o Senhor encontrou com ele, ele se tornou uma nova criatura, se tornou uma nova pessoa. E ele pôs em prática isso. Ele, olha, se eu quero ser um novo homem, eu devo esquecer do homem cruel que eu era no passado. Infelizmente, algumas pessoas não conseguem desapegar do passado. Ela teve um relacionamento frustrante antes de vir para o Senhor, era casado, namorou com uma pessoa, se decepcionou e a partir do momento que ela vem para o reino, que conhece alguém, ela quer se comportar da mesma maneira que ela se comportava com o antigo parceiro e com o antigo parceiro. Você não vai ficar com ninguém, querido, infelizmente, porque nós temos que mudar a nossa concepção, nós temos que ser o quê? Uma nova criatura. Não precisa você abrir não, pedir para Andrinho, por gentileza, abre 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Por gentileza, Andrinho, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. 2 Coríntios 5, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez o quê? Novo. Se você está em Cristo, esqueça do seu passado.
do seu passado de derrota, do seu passado de fracasso, do seu passado de insucesso. Se eu perdi 12 vezes, até 13ª eu vou ganhar em nome de Jesus. Assim como o Cafu tinha isso em mente. Se você perdeu no passado, não importa. O que importa é que a partir daqui para frente eu vou ganhar, eu vou vencer. E esse deve ser o meu e o seu pensamento em nome de Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Nós temos que esquecer do nosso passado, muitas vezes de dor, no passado de derrotas, de sofrimentos, e olhar para o futuro, olhar para frente, olhar para aquilo que nós temos como alvo em Deus, olhar para aquilo que é importante para nós. E nós precisamos entender isso, porque se nós ficamos apegados ao passado, amarrados ao passado, temerosos com o passado, você não cresce, você não amadurece, você não evolui, você não alcança o seu prêmio, não alcança o seu alvo. Um estudante de medicina que está fazendo vestibular para medicina sabe que é terrível, que é difícil. Então, se ele fizer o primeiro e perder, às vezes a pessoa, já desiste logo. E tem pessoas que têm 2, 3, 4 anos tentando para poder passar. Porque nós sabemos o quanto é concurso da mesma forma. Sabemos o quão difícil é passar em um concurso público hoje. Tem pessoas que são concurseiros profissionais hoje, que só fazem isso da vida, que é de cursinho em cursinho, estudando para passar em um concurso. São chamados concurseiros profissionais. Então nós temos que esquecer do passado. Se essas pessoas desistissem na primeira derrota que tivessem, isso demonstra que ele é um fracassado, demonstra que ele não tá pronto para assumir aquele cargo que ele tanto almeja. Então, se eu e você nós queremos assumir algo em Deus, alcançar os nossos alvos em Deus, esqueça do passado. Esqueça daquilo que já passou, daquilo que te machucou no passado e olhe para frente. Ah, pastor, mas é difícil esquecer. Querido, se você ficar preso ao passado, você não avança. Se você ficar preso ao seu retrospecto de derrota, você não cresce, você não amadurece, você não alcança o seu alvo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele foi muito claro aqui em Filipenses. Ele olha, e esquecendo-me das coisas que para trás o quê? Ficam. E o que é que continua a leitura aqui? O que é que ele continua dizendo aqui? Vamos prosseguir aqui no versículo 13. Filipenses 3:13, ele continua dizendo: mas esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e faz o quê? E avançando para as que estão aonde? Diante de mim. Por que ele diz avançando para que estão diante de mim? Por que ele não diz tão somente caminhando para que estão diante de mim, indo para que estão diante de mim? Porque quem avança, ele tem que romper determinadas barreiras. Quem avança tem que superar obstáculos. Quem avança sabe que vai ter pressões contrárias para que ele não prossiga. Então, por isso que o apóstolo Paulo ele diz, e avançando para aquelas que estão aonde? Diante de mim. Porque ele sabia que para poder ele prosseguir, ele teria que avançar diante daqueles obstáculos, diante daquelas dificuldades, daquelas pedras que seriam postas diante dele. Então, o apóstolo Paulo ele tinha ciência disso. E nós, da mesma forma, temos que ter essa mesma concepção de que se eu quero alcançar em Deus, se eu tenho um alvo que precisa ser alcançado, eu tenho que avançar. Um exército, quando ele quer ganhar uma batalha, irmãos, ele não vai desfilando, não. Um exército não vai assim, não. Um exército, quando ele quer ganhar uma batalha sobre um outro exército adversário, ele tem que avançar para cima do exército. E se ele ficar numa posição temerosa, ele perde a batalha. Então, da mesma forma, no mundo espiritual, se nós temos que avançar para o nosso alvo, se nós queremos conquistar, nós temos que avançar sobre ele. Eu tinha pregado recentemente, há uns 3 dias atrás, uns 3 semanas, melhor dizendo, atrás, na reunião de casais, que a palavra do Senhor Jesus diz no livro de Mateus que o reino de Deus, ele é tomado à força. Não fique pensando que o reino de Deus, se você quer vencer algum obstáculo, que ele vai vir de graça para a sua mão. Que ele vai vir graciosamente para você. Você tem que ser conquistado isso. Isso precisa ser o quê? Vencido em nome de Jesus. Então, o reino de Deus, ele tem que ser tomado à força. Se você quer conquistar algo, você precisa avançar em direção a esse alvo. Porque se você fica passivo, caminhando, desfilando, querido, você não vai alcançar o seu alvo. Você vai passear nessa vida, você vai passear aqui na terra, vai viver igual aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Você vai levando aí com as ondas aí. Para onde me levar, eu vou. Qual é o seu alvo, irmão? Sei não, eu estou seguindo aí. Onde me levar, eu estou indo. E não pode ser assim.
Então nós temos que ter alvo em nossas vidas. Eu tenho um objetivo. Se eu tenho uma empresa, meu objetivo é abrir uma nova empresa daqui a 2 anos. Se eu trabalho numa empresa, eu sou funcionário, meu objetivo é daqui a 3 anos me tornar um gerente. Mas para me tornar um gerente, eu tenho que estudar, eu tenho que me qualificar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer uma pós-graduação, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que terminar meus estudos. Isso é determinar o quê? Alvo. Você determina o seu alvo e você prossegue em direção a ele. Você avança em direção ao seu alvo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz aqui, ó, e esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu ia avançando para que estão aonde? Diante de mim. Mesmo diante de pressão, diante de resistência, mesmo diante, muitas vezes, de pessoas que vão fazer de tudo para que você não avance, mesmo pessoas que com palavras vão te derrubar, para que você fazer isso? Estudar depois de velho, quem já viu isso? Para que voltar a fazer faculdade depois de velho? Para que isso? Voltar a estudar? Para que fazer pós, rapaz? Você já está no seu emprego, já está tranquilo. Para que fazer, se especializar, fazer pós, fazer mestrado, fazer doutorado? Para que isso? Você está na sua empresa está indo bem, você tem uma empresa. O pastor Adair é dono de um mercado aqui, o mercadinho dele está indo bem, mas ele tem um alvo, vamos supor que ele estabeleça como prioridade aumentar o seu supermercado, ou abrir uma nova unidade. Aí vai vir uma pessoa e vai dizer, para que, Adair, você abrir um novo mercado? O seu mercado está indo bem aí, você já está tranquilo, está prosperando, para que inventar essas artes de estar inventando coisa? Fique quieto aí. E muitas vezes isso parte de pessoas aqui próximas a nós, para tentar o quê? Parar o seu alvo, parar o seu objetivo. Mas se você tem um alvo muito específico dentro de si e sabe o que você quer, você dizer, meu filho, eu sei o que é que eu quero em Deus. Se você está feliz em ficar estacionado, o problema é seu, eu não, eu quero crescer, eu quero avançar. Eu quero ir em direção àquilo que está diante de mim. E assim o apóstolo Paulo fazia. Ele não ficava passivo esperando as coisas acontecerem. Ele prosseguia em direção ao alvo. Amém? Quando estão entendendo, diga aleluia. Os irmãos estão no Facebook nos acompanhando agora. Se você está entendendo, diga um amém aí, bota um amém aí. Digita um amém em nome de Jesus. Amém? Então a palavra do Senhor é muito clara. O apóstolo Paulo ele diz, quer ver um exemplo? Vamos lá em Mateus capítulo 20 agora, por gentileza. Mateus capítulo 20, versículo 29. Mateus capítulo 20, versículo 29. Quero cumprimentar os irmãos aqui, José Nilson, Manu Mota, Dilma Cajado, Helene Virges, meu tio Fernando, Deus abençoe, tio Bispa Cleudia, pastora Mara, Jaqueline, a Cal Ribeiro, em nome de Jesus, Deus abençoe. A Eli Oliveira, a Stephanie Santos, Deus abençoe, Stephanie, Anne Mota, Márcia Rodrigues, todos os irmãos que estão ligados aqui conosco, acompanhando a ministração, em nome de Jesus. Mateus capítulo 20, versículo 29, a palavra de Deus diz o seguinte: quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam assentados à beira do caminho. E quando ouviram que Jesus passava, clamaram, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que fizesse o quê, irmãos? Para que eles o quê? Se calassem. Mas foi o que eles fizeram, mas eles clamavam cada vez o quê? Mais alto. Olha que interessante. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Mateus que haviam 2 cegos em Jericó. Haviam 2 homens que viram a oportunidade de mudar as suas vidas. A oportunidade da vida deles de deixar de ser uma pessoa cega para passar a enxergar, estava passando diante deles. Ele diz, rapaz, esse homem que está passando diante de nós é Jesus Cristo. É o homem que é o qual nós temos ouvido que tem feito milagres e milagres e maravilhas e maravilhas. Essa é a nossa hora de alcançar a nossa cura. Só, querido, que Jesus não estava passando sozinho, não estava disponível para eles, não. Aonde Jesus ia, quem é que acompanhava Jesus? Uma grande o quê? Multidão. Aonde Jesus ia, tinha uma multidão junto com ele. Jesus não andava sozinho, a não ser quando ele queria estar só, é que ele despistava as pessoas e ia para o monte orar. Mas normalmente, enquanto ele estava pregando o evangelho, fazendo a tua palavra,
ministrando o reino de Deus, normalmente tinha uma grande quantidade de pessoas em volta dele. E pessoas fazem barulho, pessoas querem estar próximo. É igual um artista, um cantor, alguém famoso, quando chega em determinado local, os fãs ficam querendo rodear, pegar, tirar uma foto, abraçar, pegar um autógrafo. Então a mesma coisa acontecia com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha uma multidão ao redor dele. E aqueles 2 cegos sabiam que precisava vencer aquele obstáculo chamado multidão. E qual foi a estratégia que eles utilizaram? Começaram a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de... Só que quando eles começaram a gritar, a multidão que estava andando com Jesus começaram o quê? Cala a boca, rapaz, você está ficando maluco? Deixa de gritaria. Cala a boca, cego. Fica quieto, cala a voz aí. E quanto mais as pessoas mandavam eles calarem a boca, mais alto eles gritavam. Ou seja, aquela multidão estava tentando calar a voz daqueles que estavam determinados a alcançar a cura em Deus. E muitas vezes, eu e você, nós temos que vigiar para não sermos levados por essa voz da multidão. Porque muitas vezes, quando nós tentarmos bradar para o Senhor, vai ter uma multidão ao nosso lado dizendo: seu carro, cala a boca, deixa de zoar, rapaz. Você está vendo que isso não vai dar certo? Lucas, baixa a voz, para de gritar, isso não vai dar certo não. Para de orar a Deus, para que isso, esse objetivo todo assim? Essa agonia toda, baixa a bola, isso não vai dar certo não. Vai ter vozes, essas vozes chamadas multidão, como está aqui no livro de Mateus, vão tentar de toda forma jogar água na nossa fogueira. Vão tentar de toda forma minar as nossas forças. Fazer com que a gente pare de clamar ao Senhor. Fazer com que a gente pare de buscar o nosso Senhor, de buscar o nosso Rei e prosseguir para o nosso alvo. E nós temos que estar preparados para essas vozes. Existem vozes, querido, que são enviadas do maligno chamado multidão mesmo. São vozes que são enviadas para tentar o quê? Baixar a nossa moral. Tentar nos fazer retroceder. Tentar nos fazer parar. E nós temos que estar com o coração preparado para esse tipo de gente. Para esse tipo de pessoas. O que a Bíblia aqui chamou figuradamente de multidão, que nós podemos fazer essa analogia com a multidão. Pessoas multidão, que manda a gente ficar o tempo todo o quê? Calado, acomodado. Não, você está ceguinho, fique cego aí, o problema é seu. Tá bom, fique ceguinho aí mesmo, tá bom demais. Você já ganha um salário mínimo, tá bom, mas para que você fazer faculdade para ganhar 3, 4? Para que? Fica aí ganhando um salário mínimo mesmo, tá bom, rapaz. Fica aí tranquilo, inventando moda de querer fazer faculdade agora. Fique tranquilo aí, tá bom, não precisa não. Ou seja, nós vamos ter vozes que infelizmente vão tentar nos colocar para baixo. E nós precisamos blindar o nosso coração com relação a essas vozes, chamada multidão. E não nos deixar levar por elas, não ficarmos paralisados por essas vozes. Porque a palavra do Senhor diz aqui que os 2 cegos de Jericó estavam determinados. Quanto mais as pessoas mandavam ele parar, ele ficar quieto, ele calar a boca, aí mais eles gritavam ainda. Mais eles falavam mais alto, mais eles clamavam. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus, Jesus. E começaram a gritar, até que chegou um determinado momento que eles conseguiram um feito. Qual foi o feito? Vamos continuar a leitura aqui, versículo 32. Versículo 32, a palavra do Senhor diz o seguinte: e Jesus, o que, irmãos? Parou e chamou-os e lhes perguntou: que quereis que vos faça? Olha que interessante, só até aqui. Eles eram cegos e não conseguiam andar. Eles não conseguiam se locomover. Eles tinham a desvantagem de ter uma grande multidão perto deles. Mas Jesus nem as pessoas não estavam querendo saber, não. Ele não poderia ficar dizendo: ó, moço, eu sou cego, eu tenho prioridade, deixa eu passar aqui, ficar perto de Jesus aqui. Deixa eu dar uma passadinha aqui, moço, que eu sou ceguinho, eu tenho prioridade. Meu amigo, o povo estava nem aí, estava se lixando para ele. Ele tinha que vencer essa multidão, não importa como. Ele tinha que usar de estratégia. E ele começou a gritar. E ele gritou tanto, chamou tanto, estava tão obstinado, tão focado no seu alvo, que ele conseguiu parar a caminhada de Jesus. Jesus estava andando, Jesus parou e disse: rapaz, quem são esses dois que estão gritando tanto aí? Quero que conhecer essas 2 pessoas aí. E Jesus parou, e aquela multidão parou em volta e disse: chamou: meu filho, o que queres que eu te faça? E eles conseguiram o objetivo deles. Eles conseguiram alcançar o alvo pelo qual eles tanto oraram. Mas por quê? Eles não se deixaram levar pela voz da multidão. Eles não deixaram se intimidar
pela voz da multidão que tentaram paralisar ele. Então vira para o teu irmão e diga assim: meu irmão, fala com fé, fala: meu irmão, não se deixe intimidar pela voz da multidão. Amém, queridos? Nós não podemos nos deixar intimidar. Porque se aqueles 2 cegos de Jericó se deixassem intimidar pelaquela voz, daquelas pessoas que mandavam ele se calar, que mandavam calar a boca, que zombavam dele: cala a boca, ceguinho, dedo de zoada, fica quieto aí, você está ficando doido, é? Com essa gritaria toda, se eles se deixassem intimidar por essas vozes, eles estariam cegos, continuariam cegos na condição deles, ao qual eles se encontravam. Mas eles não se deixaram intimidar. Eles prosseguiram para o alvo. Eles prosseguiram para o prêmio, que era conseguir o milagre da cura deles. E eles alcançaram, eles não se deixaram intimidar pelas vozes de intimidação. Amém, queridos? Quando estão entendendo, diga aleluia. Vamos abrir em Lucas capítulo 19 agora, para a gente ler, só para a gente corroborar. Lucas capítulo 19. Versículo 1. Lucas 19, versículo 1. Só para a gente corroborar com esse texto aqui, diz o seguinte: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. E havia ali um homem chamado quem, irmãos? Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. E este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque ele era o quê? De pequena estatura, era baixinho. Então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, hoje convém ficar em tua casa. A palavra do Senhor diz que em Jericó haviam o quê? 2 cegos. E os cegos queriam ver Jesus e tinham um objetivo, criam uma barreira. Qual era a barreira? A multidão. E aqui no livro de Lucas, existia uma mesma pessoa, mas o problema era o mesmo. Zaqueu. Zaqueu, ele queria ver Jesus, queria saber quem era o Salvador, queria ver quem era aquele homem que estava fazendo tantos milagres. Mas ele tinha um problema, queridos, ele era igual a mim, era o quê? Um baixinho. Tinha multidão, homens altos, certamente. Se ele ficasse no meio da multidão, ele não ia alcançar o seu objetivo. Só que ele era baixinho, porém ele era o quê? Inteligente. E era esperto. Olha, eu sou baixinho, mas o que é que eu vou fazer? Eu sei que ele está passando agora por tal e tal lugar. Eu vou correr, vou na frente, vou subir em uma árvore e vou ficar esperando ele lá de camarote. Vou ter uma visão o quê? Privilegiada do Senhor. E assim Zaqueu fez. Ele subiu, correu, subiu numa figueira e ali ele teve uma visão privilegiada do Senhor. Agora eu te pergunto, se Zaqueu se deixasse levar pelo seu tamanho e se deixasse intimidar pela multidão e se abatesse e ficasse se reclamando da vida: oh meu Deus, por que o Senhor me fez pequenininho assim? Eu não poderia ter 2 metros de altura? Oh meu Deus, por que eu sou tão baixinho? Está vendo que isso não dá certo? Então, por que eu sofro tanto? Oh, se tivesse se vitimizado, se colocado em posição de vítima, ele teria alcançado o seu objetivo, que era conhecer o Senhor Jesus? Não. Mas ele procurou o quê? Estratégias. Ele procurou superar aquele obstáculo que era a multidão e que era a sua o quê? Baixa estatura. Ele queria o quê? Vencer aquele obstáculo que era a sua baixa estatura. E para vencer, o que foi que ele pensou? Rapaz, eu tenho que vencer esse obstáculo, eu tenho que fazer alguma coisa. Ele faz o quê? Não, vou subir nessa árvore. E por ele ter adotado essa estratégia tão maluca, de ter ficado em cima de uma árvore, tempo de cair, Jesus, quando estava andando pela multidão, de longe viu um cara em cima de uma árvore. E disse: esse cara é meio doido, mas eu gostei da loucura dele. E quando chegou perto da árvore, disse: Zaqueu, desce da árvore, que eu estou vendo a sua fé, eu vou passar a noite em sua casa. E mais do que conhecer, ele teve o privilégio de recepcionar, de hospedar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, que era tido como um homem pecador, era tido como um homem cobrador de impostos, ladrão, que extorquia as pessoas. E as pessoas ficaram até espantadas com a decisão do Senhor, ficar na casa dele, se hospedar na casa dele. E essa decisão de Jesus fez com que não só Zaqueu, mas toda a família dele se convertesse ao Senhor, mudasse de vida, pegasse tudo aquilo que ele tinha roubado, doasse, devolvesse às pessoas, se tornasse um homem bom.
por causa daquela decisão de Jesus tão somente repousar na casa dele. Pelo fato de tão somente ele ter estado com o Senhor, recebido o Senhor Jesus Cristo. Mas Zaqueu, assim como os 2 cegos de Jericó, eles não se deixaram intimidar pela multidão. Não se deixaram intimidar pelos obstáculos. Não se deixaram intimidar por aqueles que queriam ver a nossa derrota, nosso fracasso. Então nós temos que olhar, se nós temos um alvo a alcançar, nós temos que superar os obstáculos, superar a multidão, superar aqueles que nos querem ver no chão. Mas mesmo se nós cairmos, nós vamos levantar em nome de Jesus. Quantos entendem isso? Diga aleluia. Vamos abrir agora em 1 Coríntios capítulo 9, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 9. Versículo 26. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, a palavra do Senhor diz o seguinte: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como combatendo ao ar. Algumas traduções dizem assim eu corro, não como sem um alvo. E nós temos que entender que se nós queremos alcançar nossos alvos, como eu havia dito no início, primeiramente nós temos o quê? Que estabelecer um alvo. Nós não podemos continuar caminhando pela vida sem ter um alvo, sem ter um objetivo, sem ter em mente o que é que nós queremos alcançar, sem ter em mente quais são os nossos alvos a serem alcançados, quais são aqui os objetivos importantes para mim, para a minha vida, para a minha família. Então o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, eu não corro como quem corre sem alvo, como um maluco, fica correndo por aí, doido, sem um objetivo. Não. Eu corro, mas eu corro porque eu sei para onde eu quero correr. Porque eu tenho um alvo a ser alcançado em nome de Jesus. Eu sei o que é que eu quero. Eu sei o que é que eu preciso alcançar. E se nós queremos avançar, se nós queremos crescer, se nós queremos prosseguir para o alvo, como está escrito lá em Filipenses, nós temos que estabelecer o nosso alvo. Nós temos que estabelecer aquilo que é importante para nós. Mas você vai dizer: pastor, eu tenho vários alvos. Beleza, mas defina qual é o mais importante. Alcance um primeiro. Depois que você alcançar o primeiro, você busca o segundo. Porque aqueles que definem vários, não alcançam nenhum. Fica correndo ao mesmo tempo atrás de vários alvos e acaba não alcançando nenhum alvo. Então estabeleça uma prioridade. Qual é o alvo mais importante que você tem hoje? Qual a sua prioridade de vida hoje? O que é que você precisa alcançar nessa noite? Quais são os seus alvos? O que é que eu preciso ter em mente? Todos nós sabemos. Se alguém não sabe, é bom trazer a reflexão, orar ao Senhor e dizer: Deus, me dá um alvo. Me dá um objetivo para que eu possa viver. Um objetivo para que eu possa traçar a minha vida. E Deus vai te revelar o que é que você precisa ter. Tenha certeza disso. Qual é o seu alvo? E depois que nós definirmos o nosso alvo, aí sim nós podemos o quê? Correr atrás desse alvo. Agora, se você vive correndo, né, andando na vida sem um alvo, sem um objetivo, aí você vai falar como o apóstolo Paulo: eu vive lutando como quem esmurra o ar. Se você está esmurrando o ar, você está acertando alguma coisa? Não. Você está vivendo em vão. Quem esmurra o ar, quem dá soco no ar, acerta alguma coisa? Não. Você vive em vão. Então nós precisamos ter isso em mente. Primeiro, defina os seus alvos, defina onde você quer chegar, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. Amém? Vamos voltar lá em Filipenses, por gentileza, capítulo 3. Estamos finalizando já. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. E 14. Diz o seguinte: irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, o que é que eu faço, irmãos? Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por que é que o apóstolo Paulo não disse: eu sigo para o alvo? Ele poderia ter dito: e eu esquecendo das coisas para trás, o quê? Eu sigo para o alvo. Mas ele não disse eu sigo, ele disse o quê? Eu prossigo. Por que ele disse eu prossigo?
Porque aquele que segue, você começa a caminhada, você está na inércia, você está parado. Você começa uma caminhada. Aquele que começa uma caminhada, ele está seguindo. Só que no momento que você segue, querido, inevitavelmente na sua estrada você vai ter pedras, você vai ter buracos, você vai ter obstáculos. E quando você tropeçar em uma pedra, tropeçar em um buraco, tropeçar em um obstáculo, você vai cair. E quando você cair, está a grande divisão da sua vida. Você vai permanecer caído e vai recuar, ou você vai se levantar, limpar a poeira e continuar prosseguindo. Então aqui está a grande diferença. Aqueles que caem e param, eles só seguiram. Mas quando veio a pedra de tropeço, eles caíram e não se levantaram mais. Esses seguiram. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, eu não sigo, eu prossigo. Porque quem prossegue, sabe que no caminho vão ter pedras. E que ele vai cair. O apóstolo Paulo ele tinha ciência que ele iria cair. Mas mesmo caindo, ele não se deixava ficar abatido. Mesmo caindo, ele não se deixava ficar no chão. Ele caía, mas imediatamente levantava a poeira, botava óleo de peroba para a zombação, porque quando você cai, as pessoas dão risada de você. Caiu, tropeçou, vixe, eita Jesus, eita, dá risada de você quando você cai. Então quando você cai, as pessoas dão risada de você, te acusam, zombam de você. Mas o apóstolo Paulo estava preparado para isso. Ele sabia que isso iria acontecer. Mas a diferença é que mesmo ele caindo, ele não permanecia caído. Ele continuava a caminhada dele. Ele prosseguia para a caminhada dele. Por isso é que ele dizia aqui, ó, eu prossigo para o alvo. Eu não sigo não, eu prossigo para o alvo. Porque eu tenho ciência que mesmo caindo, eu vou me levantar, porque o Senhor está comigo em nome de Jesus. Quantos creem nisso, diga aleluia. Quantos vão prosseguir diante do Senhor, diga amém. E para que a gente venha orar, abra lá em Mateus novamente, capítulo 20. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 32. A palavra do Senhor diz o seguinte: e Jesus parou, chamou-os e lhe perguntou, que quereis que vos faça? E respondeu-lhe o Senhor, responderam-lhe, Senhor, que os nossos olhos se abram. E movido de íntima compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos. E imediatamente eles começaram a ver e o seguiram. Quando eu e você, queridos, nós conseguimos atrair a atenção do Senhor para nossas vidas, quando nós conseguimos parar o Senhor Jesus Cristo, tenha certeza que o milagre de Deus ele nos alcança. Agora, nós só conseguimos atrair a atenção de Deus quando nós o quê? Saímos da multidão. Se você está no meio da multidão, se você é multidão, você é só mais um. Você vai entrar na fila normal. Você vai entrar ali no processo normal, que tem o seu tempo determinado, e não é rápido. Agora, quando eu e você, nós decidimos sair da multidão, assim como os dois cegos de Jericó fizeram, assim como Zaqueu fez, eu e você, nós precisamos chamar a atenção do Senhor. Nós precisamos parar Jesus, fazer com que Jesus pare e ouça o nosso clamor. E como é que a gente faz isso? Saia da multidão. Vença a multidão que está dentro de você. Se você tinha o hábito de ler um capítulo da Bíblia, leia 4, leia 5. Se você tinha um costume de orar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, dobre o seu nível de oração. Se você só fazia jejuns durante a campanha, intensifique o seu nível de jejuns. Quando você faz isso, você sai da multidão. Comece a buscar o Senhor de madrugada. Comece a sair da fila comum das coisas. Comece a se destacar da multidão. Quando você faz isso, você chama a atenção do Senhor. O Senhor para e olha, rapaz, seu Carlos está determinado. Normalmente ele não tem o costume de fazer isso, mas ele tem feito isso. Porque isso é importante para ele. Eu estou vendo o seu esforço. Então eu vou parar e vou ouvir a sua oração. E tenha certeza que se Jesus parar, o milagre de Deus vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. E é isso que nós temos que fazer. Saia do meio da multidão. Pare Jesus. Faça com que Jesus pare e incline os seus ouvidos para ouvir a sua oração. E tenha certeza que o milagre do Senhor
alcançará a sua vida em nome de Jesus. Quantos creem assim, diga aleluia. Vamos colocar de pé todos agora em nome de Jesus. Quantos aqui vão prosseguir para o alvo, diga amém. Feche seus olhos agora em nome de Jesus. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Se você ainda não tem um alvo pré-determinado ainda, que você comece a dizer: Deus, me revela qual é o teu alvo para a minha vida, qual é o teu propósito para a minha vida, para que eu possa prosseguir esse alvo, Senhor. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. Feche seus olhos agora e ore ao Senhor em nome de Jesus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar com muito louvor. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende, declare. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Tá sofrendo, não importa, louve. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo. Louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor.
suas mãos aos céus agora, repita essa oração comigo, fala: Senhor Jesus, mais forte, Senhor Jesus, eu entendo pela tua palavra que assim como o apóstolo Paulo prosseguiu para o alvo, eu também prosseguirei para o meu alvo, e em nome de Jesus eu alcançarei aquilo pelo qual eu tenho orado, eu tenho clamado e eu tenho buscado. Por isso eu te peço, me leva, ó Deus, a alcançar cada alvo estabelecido para a minha vida. É isso que eu profetizo, ó Deus, em nome de Jesus. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, Deus, glória a Deus, amém. Podemos sentar, queridos, em nome de Jesus. Vamos tirar nossos dízimos agora, nossas ofertas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 1. Aleluia. Gênesis 26, versículo 1. Diz assim. Todos acharam? Amém? Se não, vamos acompanhar aqui. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Continuando. Peregrina nesta terra, e eu serei o que, a igreja? Contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Até o versículo 5. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Quantos recebem essa palavra? Diga aleluia. Glória a Deus. Vai comigo agora no versículo 12, que diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Quantos são abençoados pelo Senhor nessa noite? Diga aleluia. Quantos têm prosperado na casa do Senhor, porque o Senhor tem sido contigo? Diga amém. Glória a Deus. E aqui a gente vê uma história parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Um tempo de fraqueza, um tempo de fracasso, um tempo de pandemia, um tempo de dificuldade, um tempo de fome. Assim como houve no tempo de Isaque. Isaque aqui, ele teve um princípio muito poderoso, que foi o princípio da obediência. O Senhor apareceu para Isaque e disse: Isaque, não saia desta terra. Fique nessa terra. E quantos de nós, na hora do desespero, a gente quer sair, a gente quer entrar na primeira porta que a gente encontra, a gente quer o primeiro emprego, sem ter a direção de Deus, não é verdade? E aqui, Isaque, ele teve uma direção de Deus. Deus deu uma direção a ele. E por isso, por ser obediente, Isaque prosperou. E Isaque semeou naquela terra, onde o Senhor havia abençoado ele.
E quantos vão semear nesta terra chamada Rehobote nesta noite? Diga aleluia. Quantos têm sido muito abençoados aqui com a palavra do Senhor, todos os dias nos cultos, todas as quartas, todos os domingos, todas as terças, quintas, sextas, tem sido abençoado com a palavra do Senhor, não é verdade? Então aqui é a terra que o Senhor escolheu para mim e para você semear. E o Senhor disse, deu uma ordem: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E a casa do tesouro é aqui. Amém? Onde nós somos alimentados, onde nós somos fortalecidos, animados com a presença do Senhor. Então que nesta noite nós possamos semear na casa do Senhor. Os irmãos vão passar com os envelopes. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, não deixe de semear nessa noite. Não deixe de ofertar ao Senhor. Por menor que seja o seu dízimo, a sua oferta, faça com toda a fé no seu coração, de que o Senhor vai te abençoar, de que o Senhor vai multiplicar a tua sementeira nesta noite. E o Senhor diz, prometeu a Isaac, Ele promete a ti nesta noite: eu te darei 100 vezes mais aquilo que você semear nesta noite, em nome de Jesus. Se você tomar posse dessa palavra, isso vai se cumprir na sua vida. Amém? Glória a Deus. E você tirando o nome de Isaac e colocando o seu, você vai dizer isso: semeou Raquel na terra chamada Rehobote, e o Senhor me abençoou 100 vezes mais. Aleluia. Então você que toma posse nessa noite, fique de pé, que nós vamos orar. Glória a Deus por isso, pela palavra do Senhor que é maravilhosa. Oh, aleluia, Jesus. Senhor Deus, aqui está, ó Pai, a tua igreja. Deus, e nesta noite, ó Pai, eu venho clamar o teu santo nome, Jesus. Por esta terra, Senhor, que está padecendo por fome, por necessidade, Senhor. Sabemos que essa pandemia ainda está aí, Jesus. Pai Santo, que muitos estão passando dificuldades. Mas Deus, a tua palavra diz: se nós somos obedientes ao Senhor e semearmos em ti, Pai, em fé, nós iremos recolher 100 vezes mais, Pai. E nesta noite, assim como Isaac fez, nós estaremos semeando na tua casa, Jesus. Que o Senhor venha olhar para o coração de cada um, Pai. E que o Senhor venha fazer multiplicar, Senhor. Multiplicar, Senhor. Meu Deus, a sua sementeira. Que cada um venha ter prosperidade, Jesus. Que nesta noite o Senhor alcance os necessitados. Alcance, ó Pai, aqueles que estão desempregados. E que o Senhor abra, Pai, uma porta de emprego, Jesus. Que o Senhor abra, Senhor, as janelas dos céus e faça chover, Pai, das tuas bênçãos financeiras. É isso que eu te peço nesta noite. Visita o meu irmão, Senhor, que está ouvindo esta live, e faz um milagre, Jesus, na vida dele. Faz um milagre nas nossas vidas nesta noite. É isso que eu profetizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Podeis trazer com alegria. Jesus, Jesus, lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, Não me leva a sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face. Aleluias, glória a Deus. Nós temos alguns aniversariantes aqui: Danilo, Magnífico, por gentileza. Na frente, Pedro Miller também. Vamos orar pelos nossos aniversariantes. Teve mais alguém que fez aniversariante essa semana? Deixa eu ver se aqui na live alguém... Se teve mais algum aniversariante aqui essa semana. Larissa, sim. Cadê Larissa também, né? Vamos orar por Larissa também. Amém? Vamos lá, tu cantou parabéns? bem.
parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns e parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns! Viva Pedro Miller! Viva Danilo! Viva Anice! Viva Larissa! Amém? Vamos orar por eles, queridos. Estenda suas mãos agora. Vamos abençoar eles. Senhor Jesus, nós apresentamos a vida dos teus irmãos nessa noite. Senhor Jesus, que nesse ano que inicia na vida deles, ó Pai, que a tua bênção, que a tua graça, que o teu poder, que a tua unção esteja sobre eles. Deus, guiando de vitória em vitória, que eles possam prosseguir para o alvo, que eles não possam, ó Deus, se desviar do teu propósito, que o Senhor venha lhes dando vitórias, lhes dando sabedoria para crescer, ó Deus, diante dos homens e diante de ti. É o que nós queremos profetizar nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Quantos aqui vão ter uma semana muito abençoada? Diga aleluia. Vamos orar para que o Senhor nos dê uma semana de paz, de vitória, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos agora, levanta suas mãos aos céus. Repita essa oração comigo. Fala: Senhor Jesus, a minha segunda, terça e quarta e quinta, ou melhor, quinta e sexta, sábado e domingo, cada dia, cada hora, eu estarei guardado, protegido, que a tua poderosa mão esteja a me guardar e a me conduzir por caminhos de vitórias nessa semana. É isso que eu profetizo. Me leve em paz, ó Deus, e me traga em paz em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Até semana que vem, irmãos. Amém.